Olá pessoal, é o Celso da Universidade da Luz. Nós estamos fazendo estudos sobre o autoconhecimento e especialmente dedicando uma parte desse estudo para a programação infusa. As pessoas me perguntam o que é programação infusa. É a programação espiritual que foi infundida em nosso espírito antes de nós encarnarmos no plano físico, para que nós tivéssemos agentes internos de motivação para as ações. Então, a programação infusa, nós tivemos 2 vídeos anteriores a esse, falando da programação infusa do Crescei e Multiplicai-vos, falando da dominação da matéria, e agora esse terceiro é dominar os animais. Dominar os animais. O ser humano tem muita dificuldade de compreender a linguagem espiritual, especialmente porque quando nos é proposto o estudo do Antigo Testamento, é evidente que nós estamos ainda numa idade de infância espiritual. Portanto, ainda não estamos habilitados para a compreensão das informações no melhor nível, no nível mais profundo. Com o tempo, com o andamento das nossas experiências, com a progressão natural, nós vamos acabar compreendendo, no devido tempo, o significado de cada coisa. Então, se hoje nós estamos dedicando a terceira parte, que é dominar os animais, vamos começar a entender que não se trata de um processo em que o homem se torna hábil no convívio com os animais, do lado de fora, com os animais externos, elefantes, onças, macacos e assim por diante, a cobra. E existem até seitas, em outros lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, em que as pessoas levam isso tão ao pé da letra que acham que podem segurar serpentes venenosas nas próprias mãos, porque é da competência do homem dominar os animais. E a pessoa que está protegida por Deus, segundo a visão deles, não está sujeito a esse tipo de se tornar vítima de um animal desse, ainda que seja um animal mortal, mortífero, com veneno mortífero, como é o caso das serpentes com as quais eles brincam, vamos dizer assim, que brincam. Dominar os animais tem outro significado completamente diferente. Nós somos processos, oriundos de processos da evolução e, naturalmente, já transitamos por estágios inferiores da experiência humana, antes da experiência humana, na animalidade irracional. Então, dentro de nós, dentro de cada ser humano, ainda existem as marcas e os registros dessa animalidade, os instintos animalescos, os instintos animais, que têm naturalmente como objetivo de vida coisas muito diferentes dos objetivos do ser humano, que ao animal a única competência real dele é fazer parte da cadeia, da cadeia de evolução, e com isso preservar a própria vida é o seu grande fundamento. Preservar a vida e a preservação da espécie. Então, a existência do animal irracional está baseada em 2 premissas principais: sobreviver, garantir a sua própria permanência na vida, e reproduzir-se para gerar a perpetuação da espécie. Ocorre que, depois dos processos do animal irracional, o desenvolvimento da inteligência, que acontece exatamente no período da irracionalidade, do animal irracional, transporta o homem para um nível, transporta o espírito do animal para um nível diferente, um nível superior à animalidade racional, e o homem encarna, então, na condição de ser humano ou um animal racional. Nessa racionalidade do homem, nós trazemos os frutos da inteligência. São as estratégias vencedoras da animalidade. Nós vamos fazer um vídeo sobre a origem da inteligência, e ele está logo depois desse vídeo que nós estamos fazendo agora sobre programação infusa. Então, dentro dessa programação infusa, para eu poder me tornar plenamente humano, eu preciso me livrar da minha animalidade irracional.
Então eu preciso de abandonar alguns aspectos da experiência do animal irracional que são para eles uma virtude, são muito importantes, são imprescindíveis para ele dar cumprimento à permanência na vida, permanecer vivo e procriar. E esses instintos e essa base de ação dos animais irracionais são marcantemente alguns elementos que o ser humano ainda traz. O ser humano ainda traz em si, é isso que ele precisa vencer. Quais são as características do animal irracional que nós ainda trazemos conosco, que é o que nos faz ainda sermos classificados como animais? Então vamos lá. O primeiro fator é a intempestividade. Na animalidade racional isso é muito importante, porque se ele tiver uma ação previsível, se ele não for intempestivo, sem uma diretriz interna, sem uma direção, sem um norte em cada ação, dificilmente ele escapa do seu predador e se torna presa fácil. Então, o animal tem isso bastante desenvolvido. A intempestividade é a sua força de imprevisibilidade e explosão ao mesmo tempo, o que garante, a maioria das vezes, garante a sua permanência viva. Depois da intempestividade tem a impulsividade. A impulsividade é a ação sem raciocínio, a ação por impulso, com base no instinto, fome, sede, frio, as coisas que colocam a vida em risco fazem com que o animal irracional haja de maneira impulsiva. E o homem, naturalmente, tem heranças dessa impulsividade, da intempestividade e da impulsividade. Mas, num nível mais avançado, o animal irracional precisa de agressividade, que é um elemento fundamental para ele enfrentar adversários, inimigos mortais, na sua luta pela sobrevivência e pela preservação da espécie. Então, a agressividade é o terceiro elemento. Tem a intempestividade, a impulsividade e a agressividade. A agressividade, às vezes, por si só, é insuficiente para afastar um inimigo mortal, para livrar o animal irracional da morte. Então, ele tem que ter um pouco de ódio, e nesse ódio ele tem que ser violento para poder derrotar o seu adversário, para poder enfrentar o seu adversário e permanecer vivo. E o último grau da animalidade é a capacidade de matar. Ela advém de uma soma na distribuição hormonal desses animais, que é a distribuição da adrenalina, que é o elemento da explosão, e a distribuição do cortisol, que é o elemento da raiva, é o elemento do ódio, que torna o animal extremamente violento, capaz de matar o seu adversário, superando inclusive as próprias forças naturais. Então, o homem herdou uma parte disso. Mas isso para o homem não é bom, isso não faz parte da natureza humana. A natureza humana é muito mais sutil, muito mais sublimada. O homem já não tem um organismo capaz de suportar essas cargas hormonais de adrenalina e de cortisol, porque isso faz com que ele adoeça. Então, superar a animalidade consiste em, primeiro, você ter a intenção e ter atitudes coerentes para libertar-se da intempestividade, ter objetivos, ter planejamentos, ter ideias, ter metas. E, em segundo lugar, liberar-se da impulsividade, raciocinar antes de agir, ter ações pensadas, escolhidas, né, com base na ideia de que você, quando escolhe uma ideia, escolhe um pensamento, você está escolhendo um princípio de uma realidade, um princípio ativo que vai gerar uma realidade. Então, você vai ter que se livrar da intempestividade, da impulsividade, e também vai se livrar da agressividade, da violência, e, por último, vai se livrar completamente da capacidade de matar. E tirar essa ideia definitivamente do seu contexto como ser humano. E isso é humanizar a sua consciência. Então, quando você está amplamente humanizado, matar
tem um significado muito maior do que simplesmente matar a pessoa. Você não vai matar nem formiga, não vai matar nenhum inseto, nem coisa nenhuma. Você vai ter em si mecanismos naturais de repelência, né, e de afastamento, de repulsão para a energia desses animais ou para a energia de pessoas que tenham essa animalidade em alta. Então você se torna uma pessoa imune, isenta, invulnerável, etc. E tal. Então nós estamos falando desses aspectos e naturalmente nós vamos falar do magnetismo nos próximos vídeos, que mostra como que você atrai ou repele certas circunstâncias, que você não está aí na vida como vítima das circunstâncias e sujeito a tudo que acontece. Tudo tem uma origem interna e uma consequência natural. Vamos ver isso mais para frente. Eu agradeço por ter estado comigo, né, até agora, até esse instante, e até o nosso próximo